e abrir outra internet, abrir outra página. Vamos lá. Vou fazer um resumo, desculpem, tá, novamente. Obrigado pela paciência, obrigada, Alexandre, pelas dicas. E amanhã eu tenho audiência, então eu vou até deixar o cabo de rede nele para as audiências de amanhã, né? Para não dar esse BO. Vamos fazer um resuminho rápido da aula passada para a gente saber fazer aí os embargos infringentes, beleza? Prática penal 5, embargos infringentes. Aula 11. Semana 12, aula 11. Vamos lá, então. Quem tá entrando aqui? Klaus. Aí, Klaus. Gente, embargos infringentes. A gente viu que os embargos infringentes estão previstos no artigo 609, parágrafo único do CPP. Certo? Minha imagem está parecendo travada. Ela está travada para vocês? Está normal? Está travada. Nossa, ficou numa posição bem legal, né? Nossa Senhora, gente do céu. Eu tô gorda assim mesmo? Pelo amor de Deus. Ai, Rafa. Claro que não. Ficou meio assustativo, mas tudo bem. Vamos lá. O 609 diz o seguinte: os recursos, apelações, embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Então, imagine que haja uma condenação, essa condenação ela é por unanimidade, e a divergência atinge apenas por exemplo, a quantidade de pena ou regime. Então, os embargos infringentes, eles terão que ser somente sobre essa parte, somente a parte que não houve unanimidade, certo? Desse modo, cabíveis os embargos infringentes contra decisões proferidas nos julgamentos de apelação e de rese desfavoráveis ao réu, desde que se tratem de decisões não unânimes. Esses são os requisitos para, então, a gente ter a possibilidade de interpor aí os embargos infringentes. Então, o pressuposto, a divergência entre os votos, sendo um voto divergente já é o suficiente, só não pode ser unânime, né? Essa divergência pode ser total ou parcial, a gente acabou de ver. Prazo de 10 dias a contar da publicação do acórdão. Endereçamento para o próprio tribunal que proferiu o acórdão. Então, veja bem, foi o Tribunal de Justiça do Paraná, a gente vai mandar para o relator do acórdão tal do Tribunal de Justiça do Paraná. Legitimidade. Tratando-se de recurso tão somente contra a decisão desfavorável ao réu, poderá ser interposto pela defesa ou pelo MP, desde que em favor da defesa. Então, é um recurso de defesa. Então, só vai poder ser interposto pela defesa e não pela acusação. O Ministério Público pode até interpor, mas desde que em favor da defesa. Certo? Então, vamos lá. Vamos, então, para o nosso caso. Caso embargos. Vamos lá. Embargos. Caso
Não é esse aqui não. Esse aqui, os embargos declaratórios. Declaratórios a gente já está craque. Caso agravo, caso livramento, caso embargos aqui. Gente, minha imagem não destrava. O que eu faço? Vou desligar a câmera. Aí. Vou ligar de novo, vai estar nela ainda. Liguei. O que tá aparecendo? Tá estático, mas de boa, professora. Hã? Continua? Continua estático. Pode ficar aqui, entendeu? Nada. Agora eu vou apresentar com vocês o caso, tá? Vou apresentar para vocês. Estou tentando aqui compartilhar. Ué. Peraí. Não tô conseguindo apresentar. Não tô apresentando nada, né? Não. Você. Peraí, então, rapidão. Não. Gente, vê se tá aparecendo para vocês. Um Word, tá? Então, vamos lá. Eu saí do Mozilla e entrei no Google Chrome.
Tá. Veja bem, esse caso é um caso da OAB de embargos infringentes. Só que ele não foi, não era peça, era só uma questão. Daí perguntava assim, qual que era a peça cabível, qual que era o fundamento, tal. Então não era uma peça prática, mas daí a gente vai adaptar ele para fazer a peça prática, tá? John, primário de bons antecedentes, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Após a instrução, inclusive com realização do interrogatório, ocasião em que o acusado confessou os fatos, John foi condenado na forma do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto. Esse artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, fala do tráfico privilegiado, que quando ele não é envolvido em associação, é a primeira vez, é primário, daí é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado. A pena é menor, né, tem a diminuição de pena, e ele também não é considerado hediondo. Então, a pena de 1 ano e 8 meses a ser cumprida em regime inicial aberto. O advogado de John interpôs recurso cabível na sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, né? Em julgamento pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, a sentença foi integralmente mantida por maioria dos votos. Vamos colocar aqui que é o Tribunal de Justiça do Paraná, para a gente saber para quem que a gente vai mandar o nosso recurso. O desembargador revisor, por sua vez, votou no sentido de se manter a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, assim como o regime, mas foi favorável à substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, no que restou vencido. Ou seja, o revisor, ele entendeu pela manutenção da pena, mas poderia ser substituída por 2 restritivas de direito. Porém, o voto dele foi vencido, os demais não votaram por essa substituição. O advogado de John é intimado do acórdão. Considerando a citação narrada, respondeu os itens a seguir. Essa era a questão, né? Então, a gente vai fazer assim, considerando a situação narrada, né? Então, somente as informações que têm problema. Qual a medida processual diferente do HC que deverá ser formulada pelo advogado de John para combater a decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça? Então, a gente já sabe que é os embargos infringentes, mas caindo numa prova ou no dia a dia. Veja bem, contra recurso de apelação desfavorável ao réu, que não foi unânime. Cabe perfeitamente no 609, parágrafo único, né? Que é o nosso embargos infringentes. Beleza? Vamos fazer aqui embaixo mesmo, começar aqui embaixo mesmo, porque daí, qualquer dúvida, a gente volta aqui. Gente, os embargos de infringentes, ele tem a petição de interposição e depois as razões dos embargos. Vamos lá. Para quem que a gente vai, então, endereçar a nossa interposição, a nossa peça de interposição? Vamos fazendo comigo, pessoal. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Acolhendo a corte, a igreja. É isso aí. Pelo desembargador, relator, lembra que eu falei do acórdão tal do Tribunal do Paraná. Vamos lá. Excelentíssimo. Vou fazer na próxima folha para ficar mais bonitinho. Vamos fazendo aí comigo, tá, gente? É importante vocês terem o material, porque daí no dia a dia, ou até para estudar depois, você já tem aí um modelo. Eu dou... A senhora vai postar depois essa peça? Vou postar em PDF. Vou postar assim. Senhor doutor desembargador, né? Lembrando que a gente manda direto para o próprio tribunal que proferiu a decisão, né? E endereçada aí o desembargador relator. Relator do acórdão, número tal, a gente não tem, então a gente coloca X, da Câmara
A gente também não tem qual Câmara que é, mas é da Câmara Criminal, né? Da X Câmara Criminal. A gente não sabe se é primeira, segunda. Do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nome do nosso cliente, como é? John. John, já qualificado nos autos, eu vou perguntar de um por um, tá, gente? O que vem? Larissa, o que vem depois da qualificação do réu, do embargante? Eu não estou com acesso ao chat, então vocês têm que falar no microfone, por favor. Larissa não tiver microfone, o Elvine, então. A Lari tá sem microfone. Ah, tá. Qualificado aos autos, devidamente representado, vem perante... Devidamente representar... Peraí, com calma. Primeiro, depois do já qualificados. Já qualificado. Devidamente representado... Por quem? Por seu procurador. Por seu procurador. Uma coisa que não pode esquecer. Banca cobra. Para quem vai fazer a OAB com procuração em anexo. Tá. Alexandre, depois que eu mencionei... Obrigada, Elvino. Depois que eu mencionei o procurador, quem que eu menciono? Venha respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Muito obrigada. Lu, qual você acha que é o verbo agora que a gente vai colocar? Apresentar, opor, interpor, oferecer. Sabe que eu não sei? Se for esclarecer no chute. Vai. Interpor? Perfeito. Ou interpor. Interpor, aí o nome da nossa peça. Embargo infringente. Embargos infringentes. Muito obrigada, Lu. Cássia, qual é o fundamento legal? Se a Cássia estiver sem microfone, Cássia, responde no chat, daí alguém responde para mim com o microfone. Isso, Dani. 609, parágrafo único. É o nosso fundamento legal. Do Código de Processo Penal. Não esqueçam, gente, de colocar isso. Eu senti na prova falta do... Colocavam no artigo, mas esqueciam de colocar de qual código. Beleza. Aí aquele parágrafo. Requer o recebimento... E o processamento. Eu vou pedir encaminhamento aqui? Não, por quê? Porque o próprio tribunal vai julgar esses embargos infringentes, tá? Então, eu não vou pedir para que seja encaminhado. Nem tem juízo de retratação. Ah, muita gente colocou juízo de retratação na apelação, gente. Na apelação não tem, é no RESE que tem. Requer o recebimento e processamento do presente recurso ou dos presentes embargos, né? Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Lembrando, gente, que não tem prazo para interpor e prazo para razão, tá?
prazo único, é que a gente faz a petiçãozinha de interposição, né, para depois fazer as razões, mas é em prazo único. A seguir, pelos fatos fundamentos a seguir expostos ou nas razões inclusas, expostos nas razões inclusas, sei lá. Aí, fechar aqui todo esses termos, pede deferimento, aqui ninguém esquece. Local e data. Aqui no nosso probleminha não tem data, mas imagine que o acórdão foi publicado hoje. Hoje é dia 22 de outubro. Qual que vai ser nosso prazo? 22/10. Amanhã é uma sexta-feira, então nosso prazo inicia amanhã, 23. 23, 24, e aí, qual vai ser? Deixa eu ver aqui. Tô fazendo minhas contas aqui. Dia 2, né? Eu acho que é dia 2, porque o prazo acho que vai cair no dia 1º pela minha conta, e é domingo. Será isso? E dia 2 não é feriado? Qual que era a data? Perdão, não prestei atenção. A data é verdade. A data é hoje, vai cair no domingo, vai cair no domingo, prorroga para segunda é feriado, vai prorrogar para terça. Então, local, data vai ser então no dia 3 de novembro de 2020. Advogado, OAB. Perfeito, sem nenhuma. Aí aqui a gente coloca as razões de embargos. É um título, gente. Tem gente que não põe, tá? Vamos lá. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do... Tem alguém querendo entrar aqui. Charlene. Do Estado do Paraná. Como a gente vai chamar? Recorrente, recorrido ou tem outro nome? Isa, como a gente vai chamar o John e o Ministério Público? Acho que recorrente é recorrido, né? Mas tem um nome mais correto. Embargante, embargado. O nome da peça é embargos, daí a gente então vai chamar ele de embargante e embargado. O embargante é o nosso cliente, John, e embargado é a Justiça Pública, ou Ministério Público. Egrégio Tribunal de Justiça, Colém da Câmara. Vou tirar esse daqui para não ficar redundante, vou pôr embaixo, tá? Aí, vamos lá. Os fatos. Em que pese o saber jurídico de dos respeitáveis desembargadores, inconformado com a decisão, John, o embargante, nananã, a gente pode fazer aquele parágrafo tipo chaçaquismo e entrar, enfim, nos fatos. Vamos pegar os fatos lá. Os fatos a gente adequa, né?
o caso que a gente tem, os fatos, é a historinha do processo. Como que se chegou até aqui? Historinha do processo, historinha do enunciado, para quem estiver diante de um enunciado, como a gente está neste momento. Eu não achei nenhum embargos infringentes, viu, gente, na segunda fase da OAB. Só achei mesmo como questão, que pedia qual era e qual era o fundamento, tipo assim, qual era a peça e qual o fundamento. Então, John, primário de bons antecedentes, aí vamos tirar John, a gente coloca o embargante, né? Primário de bons antecedentes foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Após a instrução, inclusive com a realização de interrogatório, ocasião em que o embargante confessou os fatos, vírgula, este foi condenado na forma do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343 de 2006, a pena de 1 ano e 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. O embargante, então, interpôs recurso cabível da sentença condenatória. Em julgamento pela Câmara, em julgamento por esta Câmara, a sentença foi integralmente mantida por maioria dos votos. Porém, o desembargador e revisor, por sua vez, votou no sentido de manter a pena de 1 ano, assim como o regime, mas foi favorável à substituição da pena, no que restou vencido pelos demais desembargadores. Sem razão, os votos vencedores, vamos colocar assim, ou sem razão, os demais desembargadores, ou assim, sem razão a decisão, né? Os votos vencedores, vírgula, conforme exposto a seguir. Ponto. Agora vamos do direito. Aqui vai ser legal que a gente vai entrar no direito material, né? Por que cabe, nesse caso, a suspensão condicional do processo? Desculpa, gente, a substituição da pena. A gente vai ter que entrar lá no artigo 44 do Código Penal. Então, é legal que a gente vai entrar aí numa matéria de direito material, né? Direito penal, de direito material. Então, vamos lá. Nobres julgadores. Excelências. Nananã. Vamos lá, deixa eu ver quem que tá na aula aqui para eu perguntar, que eu ainda não perguntei. Alan tá aí? Eu já falei um pouquinho, mas eu vou perguntar. Alan tá aí? Me ouvindo? Sim, tem microfone? Estou sem. Tá bom. Alan, mas o que nós vamos defender no nosso recurso? Qual vai ser o objeto do recurso? A gente sabe que pode ser contra a decisão total, ou contra um ponto da decisão. Nesse caso, vai ser contra o total da decisão ou contra um ponto específico? Vamos aguardar o Alan responder, que ele está digitando, tá? Enquanto isso, vou pegar um copinho de água.
Acredito que um ponto específico. Tá. Patrícia, Paty, está com o microfone? Está com o microfone? Oi, Paty. Não estou. Tá bom. Obrigada. Alexandre. Você, eu sei que está com o microfone. Contra qual ponto... Estou sem microfone também, professora. Contra qual ponto específico vai ser nosso recurso? A não... fugi a palavra agora. Não foi unânime. Vou colocar lá em cima, aqui, ó, os fatos. É que não foi unânime, né, a votação. Não foi unânime, mas em qual ponto? Aqui, ó. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Esse vai ser o ponto, certo? Esse vai ser o ponto objeto do nosso recurso, porque foi o único ponto que não foi unânime, tá? Então, o que nós vamos defender? Nós vamos defender que, nesse caso concreto, é cabível, sim, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Qual que é o fundamento legal disso? Artigo 44 do Código Penal. Então, vamos voltar lá para o nosso caso. Nobres julgadores. Conforme exposto acima, a decisão não foi unânime quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, vírgula, uma vez que o desembargador revisor, o MM desembargador revisor, votou no sentido de substituir a pena porém os demais desembargadores votaram contra esta substituição. Fizemos um resumo do que a gente vai atacar, né? Nobres julgadores, conforme... O primeiro parágrafo é sempre bom a gente colocar sobre o que a gente vai falar, né? Por exemplo, se fosse uma alegação, um recurso de apelação, ele foi condenado, sem razão, daí que a gente vai começar por quê? Então, vamos lá. Nobres julgadores, conforme exposto acima, a decisão não foi unânime quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Uma vez que o MM, desembargador revisor, votou no sentido de ser substituída, porém os demais desembargadores votaram contra essa substituição. Ocorre, vírgula, porém, que no caso em testilha, no caso em comento, no presente caso, é perfeitamente cabível a substituição. O que a Lara está falando? O que significa MM? Meritíssimo. Meritíssimo. Por nada, meu amor. É perfeitamente cabível a substituição da pena, conforme voto do revisor, do desembargador revisor. Vírgula, se não vejamos. Aí vamos colar o 44 aqui para a gente se situar do que a gente está falando. Deixa eu ir lá no nosso CP. Artigo 44.
Vocês lembram? Ô, professora, desculpa interromper, Imagina. mas na prática, vale a pena, assim, abrir o processo, né? Você vê o voto que diferenciou os outros. Né? Você segue o voto, né? Vê qual foi o fundamento do voto, né? Do que votou contra a decisão dos outros e dá aquela colada, né? E insere na peça, mais ou menos assim? Perfeito, isso, assim mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Aqui o 44. Se não, vejamos. Aí vamos colar o 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem a privativa de liberdade quando: 1. Aplicação da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. No nosso caso, está dentro desse requisito. O réu não for reincidente crime doloso, ele é primário. Culpabilidade, os antecedentes, conduta social e a personalidade do condenado e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. A gente também vai ter que fundamentar nesse sentido. Parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Depois tem mais parágrafos, mas eu copiei até esse segundo, porque esse segundo é importante para nós aqui. Então, o que agora a gente vai demonstrar? A gente vai demonstrar que o John cumpre esses requisitos. Vamos lá. Vamos colocar assim. Conforme se infere dos autos, ou conforme se verifica no processo, né? John, o embargante, né? John é primário. Bom, além disso, foi condenado à pena de 1 ano. Vamos começar pela pena, né? Dos autos, vírgula. O embargante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses. Foi isso, gente? Olha lá em cima, acho que foi isso. Isso. Foi, né? Isso mesmo. De reclusão. Vírgula. Ou seja, pelo crime de tráfico privilegiado. Ou seja, pena inferior a 2 anos de crime praticado sem violência ou grave ameaça. Vírgula, portanto, perfeitamente cumprido o primeiro requisito. Não sei se fica legal colocar isso numa peça. Portanto, perfeitamente cabível, recomendável, sei lá. O requisito do inciso 1, né? O requisito previsto no inciso 1, mais técnico, né? Do Código Penal. Bom, além disso, ademais, o embargante é primário. Aí já vamos passar para o inciso 3. Culpabilidade, antecedentes, conduta social. Aqui, gente, a gente não pode inventar, né? Numa OAB a gente não pode inventar. Mas no nosso caso aqui ele não deu muita coisa. Então, como a gente está fazendo junto aqui, sem problema a gente colocar
Vamos colocar aqui, o embargante é primário, possui bons que é no que a gente vai colocar no dia a dia, né? Possui bons antecedentes, vírgula, culpabilidade, conduta social e personalidade. Vamos colocar. É pessoa trabalhadora, é a conduta social, né? Pai de família, isso tudo entra na conduta social, tá? A gente, no processo penal, no direito penal, a primeira coisa que a gente faz tem residência fixa? Tem carteira assinada? Nossa, que bom. Por quê? Porque daí a gente já tem essa conduta social, já tem toda essa questão, assim, né? Até para pedir revogação de prisão e tal. Ademais, o embargante é primário, possui bons antecedentes, é pessoa trabalhadora, pai de família, e ainda contribuiu para a investigação criminal, inclusive confessando a prática do delito, ou seja, a culpabilidade dele aí foi normal aos autos, não teve nada normal ao crime, não teve nada superior, né? E ainda confessou a prática do delito. Vamos lá. Podemos colocar assim também. Quanto à sua personalidade, vírgula, não há nada nos autos que indique. A personalidade da gente é complicada, é muito subjetivo, né? Deixa eu ver se a gente falasse das circunstâncias. Deixa eu pensar. Pensem aí comigo, gente. O que a gente pode colocar mais aqui como fundamento para pró-réu, pró-embargante? É pai de família, pessoa trabalhadora, pensando que a gente pode inventar nesse caso aqui. Pessoa trabalhadora, pai de família, primário, bons antecedentes, primário fala, né? Confessou, fala que confessou, né? Sua personalidade não é nada usado. Ademais, não há nada nos autos. Se pode inventar aí, é para fazer o desembargador chorar, fala que é a rima de família, que sustenta pais deficientes. Apela, né? E todo mundo chora no tribunal, apela. É pai de família, não há nada que desabone sua conduta. Não sei. Dá pra gente continuar aqui, então. É pai de família, vírgula. Sustenta a sua residência, sei lá, pai de família. Pai de 2 filhos, os quais dependem do seu trabalho para sobreviver. Legal, isso aqui eu acho que ficou legal. Boa sacada, Alexandre. Tá, acho que tá bom aqui. Aí a gente coloca assim, desse modo, o embargante preenche os requisitos necessários para a concessão da substituição da pena. Ponto. Nos termos do... Aí vamos para o artigo... para o parágrafo 2º, né? Nos termos do parágrafo 2º, artigo 44 do Código Penal, nos termos do parágrafo... Aí esse daqui, ó.
na condenação. Aí a gente coloca aqui. Superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena... Pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multas ou por duas restritivas de direitos, vírgula, conforme votado, conforme indicado, conforme fundamentado pelo desembargador revisor. Bom, ante o exposto, requer desde já, porque a gente ainda vai fazer os pedidos, né? Mas eu sempre gosto de fechar a fundamentação, sabe? Não só jogar aí para os pedidos. Requer desde já a concessão deste benefício ao ora embargante. Resumidamente, é isso daí, certo? É um caso bem simples, a gente só tem que apontar que estão preenchidos, né, os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Agora, 3. Dos pedidos. Coloquei diferente, coloquei 3 assim. 3 dos pedidos. Isa, começa os pedidos aí pra gente. Ante o exposto, requer Vossa Excelência. Vossas Excelências, né? Deixa eu mudar minha letra. Que se digne. Isso, que se digne. Quais verbos a gente tem que ter aqui, gente? Aqui a gente vai pedir o provimento dos nossos embargos, reformando o acórdão, né? Não é a sentença, é o acórdão recorrido, prevalecendo o voto vencido a fim de que tal coisa. Então, quer você seguir prover fica esquisito, né? Disposto requer a vossas excelências, vou mudar aqui. Requer a vossas excelências, seja os presentes embargos providos, vírgula, reformando-se o acórdão, ora recorrido, né? Ora recorrido, só recorrido a critério de vocês. Vírgula, prevalecendo seu voto vencido, prevalecendo o voto vencido para o fim de... Qual que é a finalidade? Qual que é o nosso pedido aqui principal? A gente quer provimento do recurso, a reforma de sentença, para prevalecer o voto. Qual que é o voto? Johnny. Qual que é o voto, Johnny? Johnny já saiu? Jardel, qual que é o voto, Jardel? Eu não sei dizer. Tudo bem, sem problemas. João, qual que é, João? Hugo, Lorena, qual que é?
Lidomar. Ninguém, gente. O que mais eu não chamei nada? Então, roda da substituição da pena? Perfeito. Isso mesmo, Lu. Para o fim de substituir a pena privativa de liberdade imposta ao embargante por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Molezinha, não? Muito molezinha. Cadê? Nesses termos, vírgula, pede deferimento. Maringá. Qual que é a nossa data mesmo? 3 de novembro de 2020. Advogado OAB. Ai, Jesus. Gente, essa é a nossa peça, bem facinha. Acho que a maior dificuldade aqui, talvez esse endereçamento é diferente, né? Que a gente vai para o desembargador relator. A gente está recorrendo de um acórdão, lembram sempre disso, e não de uma sentença de primeiro grau. Então, não vamos utilizar juiz a quo, sentença a quo, não. Por quê? Porque a gente está de um embargo, de um acórdão, né? Então, já é uma decisão do juízo de segundo grau. E não é difícil de verificar, de identificar o recurso, porque é sempre que tiver uma decisão contrária ao réu não unânime, em rese ou em apelação. Também o prazo também de 10 dias, não tem nenhum problema nisso. Acho que a dificuldade maior mesmo vai ser identificar a gente num problema, a gente identifica o que tem que recorrer. Mas o problema maior mesmo é a fundamentação, né? Não é nem problema, mas eu falo assim, que se tiver alguma dificuldade, essa dificuldade vai ser a fundamentação. Concordo? Sem mic, Lidomar. Ok, não sei, prof. Ok, Hugo. Dúvida, gente, nos embargos infringentes? Acharam fácil? Alguém ficou com alguma dúvida? Vou já salvar e já vou passar para PDF para depois da aula ou amanhã eu já compartilho com vocês, tá? Só um minutinho. Embargos infringentes feito. Molezinha. Fazer nossa chamada. Eu tinha preparado para a aula de hoje. Tinha preparado não, né? Tem mais coisas que dá para a gente estudar, mas eu tinha separado para a aula de hoje a confecção dos embargos infringentes. Aí, a aula que vem, a gente vai falar da carta testemunhável, que é mais complicadinha. O deslocamento do tribunal do júri a gente já falou, né? Depois RE, RESP e HC. Então, a gente está terminando a matéria. Recurso especial, recurso extraordinário, carta testemunhável e habeas corpus. Falta 4 peças para a gente ver para finalizar. 4 peças, mais 4 dias para fazer, umas 8 aulas. Será que a gente tem tudo isso? Acho que tem, né? Acho que tem sim. Beleza? Vou fazer a chamada, então. De mais tempo essa internet hoje do que durou a aula, quase. Oi, Elvino, apareceu! Olá. Olá, que
céu bonito. Tudo preto, é céu? É, a lua lá, olha. Nossa, onde você tá? Não, hein? Nossa. Tá assim? Bianca. João Vitor. João Vitor tá aí, gente? Adriano. Alan. Ana Paula Lincoln. Antônio Carlos. Bruno. Charlene. Claudineia. Daniele. Presente. Deise. Eduardo Graciotin. Eduardo Henrique. Presente, professora. Boa noite. Nossa, Eduardo, eu não tinha te visto aí, não? Se não tinha feito pergunta. Ah, professora, eu fiquei esperando você perguntar, mas naquela do voto eu ia falar assim, eu só não voto no Ulisses. Ai, eu não tinha visto, não tinha perguntado. Deixa eu até colocar um xizinho aqui. Tá, a próxima aula você pode fazer uma pergunta, professora. Combinado. Boa noite. Boa noite. Boa mais. Igualmente. Eliane, Elvino, Guilherme de Andrade, Hugo. Presente, professora, tô aqui. Beleza. Jean, Jefferson, João, Lorena, Lucas Ataliba, Luiz Henrique, Patrícia, Pati tá aí, Santa, Alexandre. Presente. Antônio, Bia, Diego, Eduardo Lemes, Gilberto, Jaqueline, Jardel. Presente. Valeu. Joverlan, Leandro, Lidomar. Valeu. Lilian Cristina, Lucas Jonatas. Lucas estava aqui, né? Deixa eu ver. Não. Miriam, Natália. Gente, que turma grande, né? Ana Paula Noguchi, quer dizer, Cássia, Cláudia, Cláudio. Boa noite, gente. Cláudio, Daniele Petenucci, Elaine, Gabriela Gonzaga, Guilherme Mosna, Isabela. Aqui, Rafa. Valeu, Isa. Boa Johnny. noite, boa semana. Boa noite, igualmente. Johnny, Larissa, Lu. A Lu caiu, pelo jeito, mas tudo bem. Lu, Késia, Sandro, Suelen e Wagner. Boa noite, Cássia. Vamos ver quem tá aqui. A Lari, dei presença. Cássia, dei presença. A Charlene não respondeu, nem a Cláudia. Gente, boa noite, então, tá? Muito obrigada. Desculpa pela internet novamente. Beijinhos. Até amanhã, se Deus quiser. Ou até semana que vem.